Irmãos, graça e paz. Vamos ficar de pé, irmãos? Isso, vamos ficar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo 133. São apenas 3 versículos. Deus abençoe a todos, inclusive os que estão assistindo de casa. Salmo 133, que é um salmo que fala sobre comunhão entre os irmãos. Salmo 133. Diz assim, é um salmo de Davi, Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Esse salmo aqui é bem relevante nessas épocas. Por causa da pandemia, ficamos muitos meses, na verdade, né, com poucas pessoas vindo presencialmente ao mesmo tempo, muitos estão em casa, mas nós nunca podemos perder de vista essa questão da comunhão. É importante nós convivermos juntos. Também os irmãos acompanharam que as autoridades, elas estão liberando essa semana um número maior de pessoas, né, conforme vai acontecendo a vacinação, vão melhorando os índices. Também alguns ministérios estão voltando, e nós temos que reavivar essa questão da comunhão, estarmos juntos, isso é muito importante, né? Nós, obviamente, ficamos em alguns cultos, nós assistimos online, dependendo do dia, né? Por exemplo, na quarta-feira, mas essa questão da comunhão, que a palavra de Deus diz aqui, que existe uma bênção quando o povo de Deus está em comunhão, quando fala no versículo 2, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão. Aqui é o óleo da unção no Antigo Testamento. Então, viver em comunhão era como receber o óleo da unção do Senhor. Então, é uma bênção espiritual. E o versículo 3 ali, o Senhor concede a bênção da vida. Então, não vamos perder isso. De repente, nós não podemos ainda, como fazíamos antes, no sentido de se abraçar, de você dar a mão, né? Nós ainda nos cumprimentamos de uma forma mais restrita, mas nós temos que estar em comunhão uns com os outros. Então, gostaria que você não perdesse isso de mente, né? Você reavive isso no seu coração, estarmos em comunhão. É interessante que a gente começa o culto, às vezes os irmãos estão conversando, isso mostra que existe comunhão entre os irmãos, né? De repente, se você entrasse, ninguém falasse com ninguém, então seria um sinal de falta de comunhão. Então é importante também isso. Então vamos orar, iniciando esse culto. Ore pelo seu irmão, faça esse exercício, né? Você não pode ficar com ele, no sentido de tocar ele, mas do local que você está, isso, dê um tchauzinho para o seu irmão também, isso, olha só, né? Eu também sinto falta quando a gente podia se abraçar mesmo, né? Mas tudo ao seu tempo, esse tempo vai chegar. Mas você está no seu lugar, você não precisa se mover, mas ore por o irmão que está mais próximo de você nesse momento, e você que também está em casa, lembre de orar por alguém. Vamos puxar nossa cabeça, vamos orar, pedir que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a igreja. Vá orando pelo seu irmão, mesmo que você não possa colocar a mão nele, mas vai orando por ele nesse momento, vamos abençoando. Abençoe a nossa comunhão agora. Nossos irmãos que estão em casa, que ninguém se sinta solitário, Deus, mas que todos se sintam alcançados pelo Senhor. Abençoe as nossas casas, abençoe a família de cada um, que possa haver paz, harmonia, Deus, que todos se sintam, Deus, alcançados, abraçados pelo Senhor Jesus Cristo, Deus, que o Espírito Santo aqueça os corações, tire o espírito de tristeza, de solidão, de isolamento, Deus, mas faça que possamos estar cheios do amor de Deus, Deus. Abençoa a nossa igreja, os irmãos que estão aqui nesta manhã, ó Deus. Nós abençoamos uns aos outros, ó Deus. Nós queremos fazer com que o Senhor avive o nosso amor, nossa compaixão, nosso perdão, ó Deus. O nosso carinho uns pelos outros aqui, aqueles que estão em casa, Deus, aqueles que vão vir à noite, Deus. Os ministérios que estão voltando, Pai, em nome de Jesus, Pai. Reaviva, Pai, a nossa comunhão, Deus. Que essa situação não venha esfriar o nosso coração, Deus. Pois nós precisamos do Senhor, mas também precisamos uns dos outros, ó Deus. Abençoa o teu povo, Deus, que as bênçãos do Senhor que estão aqui no Salmo 133 possam vir sobre nós, conforme nós estamos em comunhão, ó Deus. Ó Deus,
Em nome de Jesus, também nos colocamos os pedidos de cada um. Nós abençoamos o nosso irmão aqui. Se o Senhor conhece aquilo que ele está passando, Deus, aquilo que aqueles irmãos que estão em casa estão passando, Deus. De repente, por problemas familiares, problemas de saúde, problemas financeiros, desânimo, algum doente da sua família, alguém que está enfermo, que está acompanhando essa transmissão. Em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo, Deus, possa estar abençoando a cada um, ó Deus, fazendo que possamos sentir que fazemos parte da igreja do Senhor, do corpo de Cristo, Deus. Nós fazemos parte da família de Deus, ó Deus. Ó Pai, que essa situação que o mundo passou esses últimos meses não venha desanimar nosso coração, Deus, mas que o Senhor possa estar trazendo as pessoas de volta, Deus, para a Tua presença, para os ministérios, para servir ao Senhor com alegria, Deus. Ó Pai, vai abençoando, Deus. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, aquilo que nós fizemos desagradou ao Senhor, ó Deus. Que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, nos tire qualquer culpa nesse momento, Deus. Que possa, se nós de repente magoamos algum irmão, ó Deus, também nós pedimos perdão ao Senhor, ó Deus. Seja intencionalmente ou não intencionalmente, por alguma palavra. Também que o Senhor, se nós magoamos algum familiar nosso, Deus, eu peço que o perdão do Senhor venha sobre nós nessa manhã, ó Deus. Abençoe a nossa comunhão, Deus. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso, irmãos. Nós vamos continuar de pé. Nós vamos cantar um hino. Ele vai ser projetado agora. Vai ser projetado e vai ter um playback. Os irmãos acompanhem. Vamos cantar juntos. Também as coisas simples para executar, deves fazê-las com fervor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Ó, talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou então algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Ao redor, ó, quantas almas vivem a sofrer em angústia, em densa escuridão, à espera de alguém que venha lhes valer e que lhes queira dar a mão. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Amém. Os irmãos viram Mateus 5, 14 a 16, que fala que nós temos que ser a luz do mundo, né? Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Vamos ficar de pé, irmão. Os irmãos podem sentar, eu estou em pé. Mas interessante, esse versículo vai encaixar no
o primeiro aviso que eu vou dar aqui, né? Nós cantamos Brilha no meio do teu viver, talvez algum aflito você possa socorrer, né? Nós lemos que você tem que brilhar diante dos homens, e se encaixa no primeiro aviso que eu vou colocar aqui, que é sobre a semana da compaixão, né? Você participar dessa campanha de doar cestas básicas para famílias, né? Temos uma série de famílias que são cadastradas, pessoas que vêm aqui, de repente pediram ajuda, e nós, todos os meses, entregamos várias cestas básicas, entregamos alimentos também para as pessoas aqui da rua, e você pode estar contribuindo, né? Trazendo a sua oferta em alimento, né? Os irmãos já sabem, nós temos a cesta que fica na porta da igreja, e também você pode fazer uma transferência bancária para a BAC, né? Então tem muitas famílias, de repente você não conhece, né? Não vou ficar expondo as pessoas, mas tem muitas famílias que são abençoadas com essas cestas básicas. Então é a forma de você estar ajudando, né? Demonstrando isso que nós cantamos. Hoje você vê que existem várias instituições, igrejas que fazem tipos de trabalhos variados, né? Ajudando pessoas com agasalhos, com alimentos. Então, essa é a sua oportunidade de estar ajudando através também aqui da nossa igreja, né? Então, de coração, não se esqueça, essa semana, né, faça a sua oferta em dinheiro ou em alimento, que é muito importante. O próximo aviso é sobre o encontro da terceira idade, que acontecerá na próxima sexta-feira. Não, daqui a 2 sextas-feiras, dia 13/8, a partir das 14 horas, né? Então, encontro da terceira idade. Nós vemos que os ministérios estão voltando. O próximo aviso também de outro ministério também importante, dos adolescentes, né? Todos os sábados os adolescentes estão tendo aqui o encontro, às 17 horas, né? Ontem mesmo eu estive aqui também acompanhando, muito bom. Temos aí um grupinho, aqui é mais a faixa nós colocamos aqui mais de 13 a 15, 16 anos, os adolescentes da igreja, né? Mas incentive o seu filho, o seu neto, que é muito importante. A gente vê aqui que os adolescentes, eles vêm aqui, onde estavam até estudando sobre a vida de Noé. Então, os adolescentes têm um interesse e querem buscar esse crescimento, estão crescendo também, a amizade também na palavra de Deus. Então, como eu estou citando, alguns ministérios estão voltando. Citei aqui a terceira idade, citei os adolescentes, né? O Ministério Infantil voltará hoje à noite. O projeto Recriar, nós estamos fazendo reunião com os voluntários, estamos conversando entre os voluntários para nós estarmos voltando no começo de setembro, mas é importante que os ministérios, eu falei de comunhão no começo, nós passamos por esse momento difícil da pandemia, nós vamos orar, vamos apoiar todos os ministérios que estão voltando, a comunhão dos irmãos, o nosso trabalho, vamos estar orando, outros ministérios, intercessão, outros têm os seus trabalhos também durante a semana, mas é importante isso, nós aquecemos essa comunhão, né? Todos os ministérios, das pessoas, depende da faixa etária, para nós não esfriarmos não esfriarmos espiritualmente por causa desse momento que estamos passando. Bom, agora vamos falar dos dízimos e das ofertas, né? Os irmãos já sabem as formas de contribuir, né? O gasofilácio aqui, também você pode fazer a sua transferência. Vamos estar consagrando, mas antes vamos ler um versículo, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, que diz: mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Olha só que versículo bonito. O autor aqui ele fala, quem somos nós para contribuir com Deus? Se você pensar, né, quem sou eu para contribuir com o próprio Deus Todo-Poderoso? Mas nós podemos contribuir, entregar os nossos dízimos, porque o nosso Deus é um Deus amoroso, Ele nos dá as condições de nós estarmos ofertando, né? Então, tudo vem das mãos do Senhor. Deus não pede para você dar nada que Ele não te deu antes. Você apenas devolve em gratidão, em obediência, em amor, aquilo que Deus, Ele já te concedeu antes. Então, vamos estar orando, consagrando os dízimos e as ofertas, para depois os irmãos estarem ofertando. Também consagra a sua vida financeira, o seu trabalho, né? Você que também está em casa, vamos estar colocando essa parte da nossa vida também na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, eu peço que o Senhor abençoe, Deus, os dízimos e as ofertas que serão entregues agora, aqueles que têm sido entregues durante a semana, que têm sido feitos através das transferências, que o Senhor abençoe e multiplique na vida de cada um, ó Deus.
dando condições para que cada um continue firme na sua fidelidade, Deus. Também nós oramos por aqueles que estão com dificuldade nessa área, por falta de emprego, problemas da sua empresa, Deus. Nós pedimos que o Senhor venha dar restituição, abençoar, prosperar, Deus, abrir as portas para aqueles que precisam. Se alguém também tem algum familiar que está nessa situação ruim, de falta de trabalho, eu peço que o Senhor abra a porta também para aquele nosso parente, Deus. Nós consagramos toda a nossa família e a nossa vida na Tua presença, Deus. Ó Pai, eu quero pedir que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, a administração desses recursos, que nós possamos ter condições, Pai, de não apenas cumprir os nossos compromissos, mas também de ajudar aqueles que precisam, Deus. Eu peço que o Senhor abençoe, multiplique, dê sabedoria sobre a nossa vida financeira e sobre o nosso trabalho nessa manhã. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos cantar mais um hino, vai ser projetado. Enquanto estivermos cantando, você que trouxe seu dízimo e a sua oferta pode estar trazendo ao Senhor. Também 2 irmãs da intercessão vão ficar aqui junto com o gasofilácio. Se você tiver algum pedido de oração, você pode colocar nessas cestinhas, que estão com a irmã Nadir, com a irmã Dulce, que tem um grupo de intercessão que ora por você durante a semana, por esses pedidos, tá bom? Então, você pode entregar o seu dízimo e também o seu pedido de oração enquanto nós estivermos cantando mais um hino. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção, ministério na vida
Amém, irmãos. Esse texto aqui de Atos 9:15, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Né? Aqui, na verdade, está falando do apóstolo Paulo, né? Quando Ananias, ele fala, quando, na verdade, o Senhor fala a Ananias, que Paulo era um homem escolhido. Né? Por isso nós cantamos vaso de bênção. Mas todos nós, dentro do seu ministério, da sua vida, você tem que ser um vaso de bênção, né? Inclusive orando pelas pessoas. Eu gostaria que nós investíssemos nesse momento, então, em intercessão. Vamos orar. Eu sei que na nossa igreja tem um belo grupo que participa das reuniões de intercessão, né? É um pouco difícil de vir de terça-feira, por causa do meu trabalho, mas eu sei que os irmãos oram em casa. Temos um grupo de irmãos que oram antes dos cultos, então vamos estar intercedendo. Eu gostaria de destacar 2 pedidos que eu estou me recordando aqui. Primeiro, pela nossa irmã Julieta, né? Ela ficou internada essa semana por problema intestinal, vamos estar se recuperando, mas vamos estar dando pela nossa irmã Julieta, e também pela Adriana Gonzaga, né, que faz parte do grupo de intercessão, também está com problemas de saúde, né, nesse frio piora muito as dores dela, até por isso que ela não está aqui hoje. Então lembre-se da Julieta e da irmã Adriana, que sempre estão de domingo de manhã, na verdade, né, mas por causa da saúde, hoje não puderam estar. E você tem mais pedidos, de repente você está se lembrando de outras pessoas que estão enfermas, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão precisando, pessoas que vêm compartilhar, né? As irmãs pegaram alguns pedidos de oração, e eu percebo tanto no domingo, na terça-feira, muitos pedidos de oração, as pessoas deixam aqui na igreja, e até é compartilhado lá no grupo de intercessão, né? Então, são muitas as necessidades. E eu gostaria, nesse momento, então, de nós estarmos orando. Se você puder, fique de joelhos, né? Vamos humildemente pedir a Deus, e colocar esses pedidos desses irmãos que eu citei e outros que você estiver lembrando. Vamos interceder a Deus pelos nossos pedidos, pela nossa vida espiritual. Você que está em casa também, me acompanhe, da forma que você puder. Vamos estar intercedendo. Senhor nosso Deus, nós, como corpo de Cristo, nós queremos ser usados pelo Senhor também para a intercessão, para estar orando por esses pedidos, ó Deus. Ó Pai, nós também podemos ser um vaso de bênção, orando uns pelos outros, ó Deus. Eu quero interceder de forma especial pelas nossas irmãs Julieta, Deus. Eu peço que o Senhor dê a recuperação para ela, Deus, a alta, Deus, a recuperação total da saúde, Deus, que o Senhor esteja com ela nesse momento, abençoando, Deus, fazendo que ela possa estar de volta também conosco, Deus, por isso nós queremos unir nossa fé em favor dela. Como também de nossa irmã Adriana, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha tocar na vida dela nesse momento, tirar as dores, dar o tratamento correto, Deus, para ela, Deus, que realmente ela possa se sentir aliviada pelo Senhor, Pai, neste momento, Deus. Também nós pedimos para os demais irmãos que estão com algum problema de saúde, Deus, traz o alívio, Deus, as dores, a saúde, Deus, a todos os demais, aqueles que estão com Covid, aqueles que estão com outras enfermidades, que estão se recuperando, Deus, de algum procedimento, Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes, amigos que estão enfermos, traz a total restauração a cada um deles. Também oramos pelas famílias, Deus, mais uma vez, para que haja paz, harmonia, abençoe os casais, Pai, abençoe o relacionamento de pais e filhos, que o inimigo, Pai, não tenha parte em nenhuma das famílias, Pai, de nossa igreja, Deus, mas em nome de Jesus, nós intercedemos e nós nos unimos para que o Senhor venha abençoar, trazendo salvação também àqueles nossos familiares que precisam, Deus, conhecer Jesus, precisam ser salvos pela Tua graça, Deus. Nós intercedemos e oramos por todos eles, ó Deus. Abençoa aqueles que estão desempregados, abençoa aqueles que estão, de repente, com algum problema nas emoções, que estão deprimidos, estão tristes. Venha trazer, Pai, uma palavra, o seu poder, ó Deus, sobre essas vidas, trazendo alegria, trazendo a restauração do ânimo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Mas abençoa a nossa vida espiritual, abençoe a nossa igreja, abençoe todos os líderes de ministérios, todos os voluntários, Pai. Abençoa, Deus, os ministérios que estão voltando, as suas atividades, aqueles que vão voltar, ó Deus, em nome de Jesus, nos dê o ânimo, a renovação espiritual, ó Deus, a todos nós que estamos aqui, ó Deus. Ó Pai, que não haja nenhuma ansiedade em nosso coração, ó Deus, que o Senhor nos possa trazer paz a cada um de nós, Pai, que estamos aqui, os que estão em casa, que não haja nenhum pensamento ruim, nenhum pensamento que venha do inimigo, que venha atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos dê discernimento, Deus, que nós não possamos aceitar palavras ou pensamentos que não vêm do Senhor, ó Deus. Mas que a Tua palavra possa falar ao nosso coração, agora, Deus, através da mensagem e todos os dias, ó Deus.
Ó Pai, enche nosso coração, Pai, da Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, nós também oramos pelas pessoas que estão em dificuldades, aquelas que estão passando frio nesse momento, que estão na rua, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos capacite, nos toque para ajudarmos mais e abençoe aqueles que estão ajudando essas pessoas, Deus, aqueles que estão, de repente, precisando de uma cesta básica, Deus, que o Senhor toque no coração de todos nós, Pai, da nossa igreja, para que possamos ofertar mais também, ó Deus. Que nós possamos realmente sermos um vaso de bênção, Deus, para levar, ó Deus, as bênçãos materiais, mas principalmente a bênção espiritual também, ó Deus. Que todos nós sejamos capacitados para testemunhar de Jesus, aonde quer que nós estejamos, todos os dias de nossa vida. Por isso nós nos consagramos, nós entregamos esse culto na Tua presença e as nossas vidas, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, pois apesar das nossas falhas, nós humildemente buscamos a Tua presença. Nós oramos assim e consagramos esses pedidos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Uma alegria enorme estarmos juntos novamente aqui na casa do Senhor. O domingo é o dia do Senhor, né? Claro que todos os domingos é o dia do Senhor e todos os dias da semana é o dia do Senhor, mas é quando a gente pode se reunir, estarmos aqui juntos, mesmo nesse friozinho, né? Alguns aí com a mão no bolso, outro de braços cruzados, mas é assim, para ver se a gente se esquenta um pouquinho, mas com certeza o nosso coração ele vai sendo preenchido pela presença do Senhor, por alegria de estarmos juntos louvando a Deus. Amados, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor e vamos dar sequência, né, nesta série aí de mensagens, estudo bíblico, no livro de Atos dos Apóstolos. E agora nós vamos lá para o capítulo 4, dando sequência nesses domingos que nós estamos meditando neste livro tão importante da igreja primitiva, né, das ações dos apóstolos ali naquela época. Então, abra a sua Bíblia, por gentileza, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 23. Nós, domingo passado, paramos, né, no verso 22, e cada domingo estamos vendo um trecho da palavra de Deus. E tem sido, com certeza, eu espero que para você, um tempo muito precioso, porque nós vamos aprendendo passo a passo alguns princípios, né, da palavra de Deus, que é tão importante a gente lembrar, recordar do que está escrito nas Escrituras. E para o nosso crescimento, aprendizado, isso é muito importante. Todos já abriram Atos capítulo 4, a partir do verso 23, que diz assim: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, Tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles
e capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém, queridos? Olha para cá um instantinho, vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, e agora nesse momento, diante de tudo que já ouvimos e vimos e estamos participando, agora de uma forma especial, rogamos a Ti que nos abençoe na meditação da Sua palavra, porque nós cremos, ó Deus, que ela traz transformação, que ela traz mudança no nosso coração. E é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nossos irmãos estão acompanhando essa transmissão, para sermos transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Abençoa a Tua igreja que se reúne nesta manhã, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar nesta manhã, baseado nesse texto, sobre como superar algumas adversidades da vida. E eu acredito que todos nós, de uma certa forma, temos passado por lutas. Adversidades, né, só uma expressão diferente, que nós também podemos chamar de lutas. Lutas na vida, quem é que não tem, não é verdade? Nós temos lutas na família, enfim, alguma situação que precisa ser resolvida. Lutas talvez no seu trabalho, onde você está lá durante a semana inteira. E imagine você, né, onde pessoas praticamente passam mais tempo no trabalho do que às vezes na sua própria casa. Se a pessoa entra às 7 da manhã e sai às 5 da tarde, ela às vezes passa mais tempo lá no trabalho dela do que às vezes com a própria família. Sem falar no trajeto, né, que ela sai lá do trabalho, chega em casa. Então isso ela perde tempo e sobra pouquinho tempo para ela desfrutar no convívio da sua família. Ou seja, às vezes as pessoas passam mais tempo no seu trabalho do que com a própria família. Acontece. E às vezes a gente tem problema no trabalho. Imagine você a semana toda passando por lutas, adversidades, enfim. Adversidades que às vezes nós enfrentamos, que o inimigo da nossa alma, o diabo, que como diz a palavra de Deus, que ele é o nosso inimigo, ele anda ao nosso redor, rugindo como um leão, querendo nos tragar. E a palavra de Deus também nos lembra que no livro de João ele diz que veio para roubar, matar e destruir. Então, são vários os tipos de luta nessa vida física e na vida espiritual que todos nós passamos. E não é diferente desse texto aqui que nós lemos nesta manhã, aonde Pedro, João também enfrentaram. Vocês se recordam, provavelmente, de que nós meditamos no domingo passado, pela manhã, falando que eles foram presos, né? Eles precisaram ali prestar contas, por que eles foram presos? Simplesmente porque estavam pregando o Evangelho, falando de Jesus. E no final das contas, eles foram libertados, eles voltaram para o convívio da igreja, dos seus irmãos naquela época. E é justamente isso que nós vamos pensar, né? Porque eu e você também passamos por diversas lutas, seja hoje, seja amanhã, seja essa semana, seja a semana que vem. E como é que a gente administra isso? Como é que a gente lidar com essas situações que nós estamos vivendo no dia a dia? Tem pessoas que não sabem o que fazer. Mesmo até sendo cristã, mesmo frequentando uma igreja, de repente a situação é tão complexa, é tão difícil de ser lidada, que às vezes falta imaginação para poder resolver aquela situação. Mas com certeza, se nós olharmos para a palavra de Deus, ela vai sempre nos dar um escape. A palavra de Deus, ela sempre vai nos auxiliar naquilo que nós precisamos para vencer os problemas da vida. E acredite, uma das coisas que mais Deus quer é que a gente vença os nossos problemas. Vale ressaltar que os problemas, alguns problemas, eles servem para o nosso crescimento. Eles servem para
a nós nos aproximarmos de Deus. Tem dificuldades que a gente passa, que a gente se aproxima mais de Deus. Ninguém gosta de passar dificuldades. Se eu pedir para você levantar a mão e perguntar quem gosta de passar por dificuldade, ninguém vai levantar a mão, porque a gente não gosta. Mas a grande verdade é que algumas situações, elas acontecem para o nosso próprio crescimento. Se a gente tiver a maturidade de administrar aquele problema, nós vamos crescer com aquilo. A ideia de Deus, o propósito, o plano de Deus permitir um problema, não é para a nossa destruição, não é para a nossa perdição. Mas se a gente buscar no Senhor a sabedoria necessária, com certeza nós vamos superar os problemas, vamos vencer os problemas. Alguns problemas, eles são resolvidos de um dia para o outro. De repente você já teve um problema e você conseguiu resolver ali instantaneamente. Porém, alguns problemas, eles são levados a meses e até anos para serem resolvidos. Mas é por isso que a gente está aqui hoje, né? Para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus e entender como que nós podemos superar os problemas. E a primeira coisa que a gente vê nesse texto é que nós precisamos buscar a companhia dos irmãos. Veja aí na sua Bíblia, no versículo 23, o que está escrito. Está assim, ó. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Olha para cá um instantinho. Veja só, irmãos, que versículo esclarecedor para nós. Pedro e João, como eu disse, alguns versículos anteriores, eles estavam presos, eles estavam prestando conta do porquê e quem curou aquele aleijado. E aqui agora, quando eles foram soltos, eles fizeram o quê? Eles voltaram para a companhia dos seus irmãos, ou seja, da igreja primitiva. E é muito importante a gente entender isso, porque, como eu disse, todos nós passamos por lutas. Irmãos, tem lutas que, às vezes, você não vai conseguir superar sozinho. Você precisa da ajuda de um irmão. Nós falamos que aqui, a nossa igreja, ela é uma família espiritual. Toda igreja é uma família espiritual, é um corpo de Cristo. E é por isso que nós reforçamos e damos o valor necessário de estarmos reunidos. Por quê? Porque o pastor Ricardo, aqui dirigindo o culto, ele compartilhou 2 pedidos de oração. Com certeza foram colocados ali, né, na cestinha, mais pedidos de oração. E durante a semana vão surgir pedidos de oração. O que é pedido de oração? São necessidades que os irmãos têm. Agora, se a gente compartilha um pedido de oração, é porque muitas vezes nós não estamos conseguindo lidar com aquilo sozinho. Quando a gente compartilha um pedido de oração, nós estamos falando assim, olha, irmão, irmã, me ajuda a orar, eu preciso vencer esse problema. E a igreja é o melhor lugar para se fazer isso. A gente tem vários lugares que a gente frequenta, você tem amigos, você também tem a sua família biológica, que são tão importantes quanto a igreja, com certeza. Você ama a sua família, você ama os seus amigos, mas de tamanha importância, nós também devemos considerar a igreja, os irmãos em Cristo. Pastor Ricardo, a gente nem combina, né? Porque aí é o que Deus coloca no coração dele. Ele deu a abertura do culto, lendo o Salmo, o quê? 133, dizendo, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esta união é no sentido tanto de viver em paz, né? Que Paulo mesmo fala no livro de Colossenses e outros livros, ele fala que a gente tem que ter paz um com o outro, não vivermos em briga e nem discussões, é o que o apóstolo Paulo fala. Esse sentido da união tem essa conotação, e também a união é estar juntos. Graças a Deus, né, que nós estamos
sendo autorizados, não só nós, mas as igrejas. Vocês viram aí, durante a semana, as informações, falando que os comércios, enfim, eles podem ir retomando as suas atividades, aos poucos, mas estão retomando. Agora, a questão que nós temos que olhar é para nós também, né? E a gente entender que é importante, sim, estarmos na igreja. Que é importante nós, ainda que estejamos fazendo algumas adaptações nesse primeiro momento, mas com certeza as coisas, em nome de Jesus, irão serem retomadas aos poucos. A propósito, foi anunciado, né, aqui nos avisos, que alguns ministérios, na medida do possível, já estão retornando com suas atividades. Mas a gente não pode esquecer da importância de estarmos na igreja, porque foi esta a atitude de Pedro e João que eles fizeram. A primeira coisa, não foram voltar para suas casas, o texto está claro para nós, quando eles foram soltos, quando eles foram libertos, porque eles sabiam que tinha pessoas orando por eles, e a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Voltar para a companhia dos seus irmãos, ou seja, para a comunhão dos seus irmãos. E a palavra de Deus, só para a gente relembrar, no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 24 e 25, diz assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo costumes de alguns, mas procurem encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha que palavra, meus irmãos, tão clara para nós e tão objetiva, aonde mesmo o autor de Hebreus está dizendo, já naquela época já existia isso, não deixemos de reunir como igreja. E aí ele conclui aqui, né? Segundo o costume de alguns. Naquela época já tinha os turistas de igreja, né? O que é o turista de igreja? Ele aparece, dá um tchau, depois vai embora, fica 3, 4, 5 meses sem vir, enfim. E aqui naquela época já existia esse tipo de comportamento. Mas a palavra de Deus está nos dizendo e nos ensinando, mostrando que esse não é um comportamento adequado do cristão. O comportamento adequado do cristão, o que é certo, é nós estarmos na igreja, porque nós fomos salvos e precisamos estar em comunhão uns com os outros. E aí ele reforça dizendo, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Naquela época ele já falava que o que é o dia que se aproxima? Era a volta de Jesus. Se ele estava reforçando, olha, não deixem de ir na igreja, ainda que se aproxima a volta de Jesus, que dirá hoje, meus irmãos? Que dirá hoje? Nós precisamos, sabe, entender que tudo aquilo que a gente deixa de fazer, que está relacionado ao reino de Deus, esfria o nosso coração. O que eu quero dizer com isso? Se você deixar de ler a Bíblia, isso vai esfriar o teu coração. Aí, aquilo que você tinha prazer de ler, de investir 5, 10 minutos, quem pode até investir mais tempo lendo a Bíblia, se você deixa de ler um dia, se você deixa de ler uma semana, já não é a mesma coisa. Para você retomar a leitura bíblica, ela fica mais difícil. A oração, quando a gente fala, não estou falando de uma oração que você faz antes do almoço, antes da janta, ou antes de deitar e dormir, mas de repente aquele investimento mesmo de oração, de quem pode, né, porque a vida é tão corrida, mas de investir 40, 50 minutos, 1 hora, dedicada à oração. Nós falamos aqui algumas vezes que os grandes homens da história da igreja, os homens que foram usados por Deus como instrumentos para trazer um avivamento para a cidade, para o país, eram homens que gastavam 5 a 8 horas de oração.
E de repente a gente acha que isso é muito, né? Ah, eu orei aqui no culto, já está bom. Não está bom. A gente tem que investir a nossa vida durante a semana. Irmãos, vamos aproveitar esse ponto aqui e dizer, eu quero perguntar para os irmãos, não precisa manifestar, mas pense aí, né? Raciocine. Uma vez na igreja, será que é suficiente? Será que está bom? Faça uma comparação das horas que nós passamos assistindo televisão. Tem pessoas, aproveitando, né, o momento, que assistem mais Olimpíadas do que vêm na igreja. Tem pessoas que gastam mais tempo em frente de uma televisão, vendo uma partida de futebol, que não vai acrescentar nada na vida dele, que não vai aumentar a conta bancária dele. Pelo contrário, se o time dele perder, ele vai ficar até nervoso. Fica nervoso com a mulher, briga com os filhos, não quer saber de nada. Não acrescenta em nada, e às vezes algumas pessoas, de repente, elas passam mais tempo investindo ali, assistindo uma partida de futebol, do que ler a Bíblia, ou orar, ou ver uma palestra que é cristã, um ensino bíblico, ou estar na igreja. Basta a gente comparar. E a grande verdade é que aquilo que toma mais o seu tempo, é aquilo que você acha que é mais importante na sua vida. E aqui, desde aquela época, o autor aqui, ele já estava escrevendo. Se você quiser depois anotar, deixa aí. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. Não deixemos de nos reunir como igreja. Está muito claro isso para nós. Ainda mais quando vocês sabem que o dia se aproxima. Sabe, isso tem que a gente entender o que é mais importante para nós. Ainda mais nos dias de hoje, irmãos. A gente sabe, né, que a gente está passando por um processo de pandemia no mundo inteiro. A gente sabe que muitas áreas da sociedade foram afetadas, muita coisa mudou, mas o nosso amor, o nosso fervor para as coisas de Deus, ela não pode se apagar. Nós estamos com frio agora de manhã, né? Pelo menos a minha mão está gelada. Eu imagino que de alguns também esteja assim. A gente viu essa semana, infelizmente, pessoas morrendo de frio, os moradores de rua. Mas sabe, a pior morte que pode existir na vida de um ser humano é a espiritual. Eu estava pensando sobre isso. É ruim alguém morrer de frio? É ruim, é terrível. Ninguém quer. Eu, pelo menos, fico com peso no coração. A gente ora em casa lá pelos moradores de rua, né? A Jorge saiu com um grupo de pessoas para entregar roupas, cobertores, comida. Ela coloca a foto lá no grupo de evangelismo. A nossa igreja provavelmente fará uma ação parecida com essa nos próximos dias, de levar comida, roupa para os moradores de rua. A gente precisa fazer isso. Se a gente não, sabe, não se comover com a necessidade do próximo, a gente está mentindo aqui que a gente crê na Bíblia, porque a Bíblia diz que a gente tem que amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, então a gente não está fazendo isso. Mas quando eu digo assim, a pior morte que a gente pode passar na vida é a espiritual, é a frieza espiritual. E isso a gente não pode permitir entrar no nosso coração, porque uma vez que você se esfriou espiritualmente, você sabe o quanto é difícil retomar a vida espiritual. Quando eu falo retomar a vida espiritual, é orar, é ler a Bíblia, colocar em dia a sua leitura bíblica, e tem que fazer isso todos os dias, irmãos, porque todos os dias o diabo, ele está, assim, nessa expressão simbólica, atrás da gente para nos querer derrubar e derrotar. E se você não se fortalecer, lendo a Bíblia, orando, vindo na igreja, com certeza você pode correr um sério risco de esfriar espiritualmente.
Eu não estou falando de uma morte física, mas uma morte espiritual. E a morte espiritual, nós sabemos que ou ela nos leva para o céu, ou ela nos leva para o inferno. E aqui nesse ponto, deixa muito claro para nós que Pedro e João, assim que eles foram libertos, o que eles fizeram? Eles voltaram para a comunhão da igreja, para a comunhão dos irmãos. Está aí claro para nós. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros. E a gente, se de repente alguém está assistindo a gente, está afastado da igreja, por algum motivo, é hora de voltar. Entenda bem, eu sei que eu avisei, né? Eu coloquei essa questão em ponto. Estamos numa pandemia? Estamos, irmãos, mas sejamos sinceros, a gente frequenta tantos outros lugares, só que a igreja não pode, né? A gente eu preciso de supermercado, farmácia, banco, a gente frequenta todos os lugares. Agora, quando se fala em frequentar a igreja, não posso, porque lá pega doença. Nenhum lugar transmite doença, só a igreja. E aí, sabe o que acontece? As pessoas podem esfriar espiritualmente. E a gente tem que tomar um cuidado sobre isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele viveu com pessoas. Está lá em Mateus, só para os irmãos se lembrarem da situação, Mateus capítulo 26, verso 36 e 38, que diz assim: Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e disse: Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a se entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus 26, do verso 36 a 38. Irmãos, o próprio Senhor Jesus, no momento de sua angústia, no momento em que ele sabia, né, que ele iria ser entregue nas mãos dos homens, que ele iria ser crucificado, que ele iria sofrer, ele se apoiou em pessoas, ele trouxe pessoas para próximo dele. Você acha que eu e você é diferente? Se o próprio Senhor Jesus, ele chamou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu para orar com ele, e aqui está claro, se você depois quiser conferir na sua Bíblia, fique à vontade, Mateus 26, 36 a 38, que diz assim: Fiquem aqui e vigiem comigo. É muito importante essa expressão, a gente acha que não significa nada, mas Jesus estava falando assim: olha, fiquem comigo, eu preciso de vocês aqui. Agora, quando a gente fala sobre esta questão de buscar a companhia dos nossos irmãos, é sim uma forma de nós vencermos as lutas da vida. Quando a gente está aqui, a gente pede oração, ou então a gente sabe da luta de um irmão, você vai pensar: o que eu estou passando não é nada. Olha a situação desse irmão, dessa irmã que pediu oração. O que eu estou vivendo não é nada perto do que ele está passando. Entendem como existe esse contraponto? Ao mesmo tempo que você ajuda orando alguém, encorajando alguém, dizendo assim: olha, irmão, não fica assim, Deus vai te dar força, você vai ter sabedoria, o Espírito Santo vai te capacitar. Você está ajudando alguém, mas ao mesmo tempo você é ajudado, porque você pode ouvir um testemunho, você pode ouvir a situação de um irmão, de uma irmã que está passando na casa dele, dela, e quando você faz uma comparação, você vai dizer assim: olha, o que eu estou passando não é nada perto do que esse irmão está passando. Então, a igreja, nesse sentido, ela é sim terapêutica. Ela traz cura para o nosso coração. Ela nos ajuda. De tempos em tempos. Você não vai no médico? Com certeza. No mínimo, você tem que ir uma vez por ano, para fazer aquele check-up geral, não é isso? A gente vai lá para ver como é que está o nosso sangue, como é que está a gordura, aquela coisa toda, né? Como está a nossa saúde. Uma vez por ano, se a gente se preocupa com a nossa vida física, que dirá a nossa vida espiritual, meus irmãos? E aqui nesse ponto, Pedro e João, a primeira coisa que eles fizeram
foi voltar para a comunhão dos irmãos. E assim, com certeza, eles iam superando as suas lutas. Segunda coisa que nós vemos nesse texto é que eles clamaram ao Senhor Todo-Poderoso em oração. Foi isso que eles fizeram, porque a Bíblia diz aqui, nesse texto que nós estamos em Atos 4, verso 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. O que é levantar a voz a Deus? Aqui é orar. E não tem uma ferramenta melhor para nós vencermos os nossos problemas do que a oração, meus irmãos. Graças ao Senhor que Ele nos ensinou, o próprio Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, é só um exemplo, mas Ele também, na sua vida, Ele praticou a oração, e é assim que também eu e você vamos vencer os problemas, as lutas, as adversidades da vida. Eu acredito que na vida que nós vivemos, a gente tem muita coisa que nos ajuda a vencer os problemas, mas nada se compara ao poder da oração, meus irmãos. Porque aqui está claro que através da oração foi o que eles fizeram, eles buscaram a Deus. É como se Pedro e João foram libertados lá da prisão, né? Os sacerdotes, os líderes religiosos, liberaram eles, e a igreja lá, eles, meus irmãos, viemos aqui, estamos livres, graças a Deus, agora vamos orar. Outra atitude que eles tiveram, a oração. E assim, meus queridos, se nós queremos vitória, se nós queremos vencer, ou discernir a situação que nós estamos vivendo, precisamos orar. Quando eu falo discernir, porque nem sempre a vitória virá naquele momento. Então, se o problema vai ser resolvido agora, já, pelo menos você precisa ter discernimento do que está acontecendo. Pelo menos você precisa entender ao seu redor se isso é uma provação de Deus ou se isso é uma tentação do diabo. Pelo menos. Porque se você não entender, com certeza, a primeira coisa que vai acontecer é você tropeçar, é você cair e talvez correr o risco de não se levantar mais. A palavra de Deus em Jeremias, capítulo 33, verso 3, diz assim: clame a mim, e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Amém, meus irmãos? Nós temos que orar, temos que buscar a Deus, temos que colocar, quem pode, o joelho no chão e realmente fazer do Senhor o nosso socorro. O salmista mesmo, certa vez, declarou: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121. Então é isso, irmão, nós temos que buscar a Deus, a presença dEle. E eles aqui naquela época, a igreja primitiva, eles oraram. Você pode notar, tem duas coisas que ressalta muito aqui no livro de Atos da igreja primitiva. Uma delas é a oração, estava sempre presente na vida deles. O livro de Atos sempre ressalta que a oração fazia parte daquele momento quando eles estavam juntos. E é por isso que a gente aqui, né, se dedica alguns minutos de poder dobrar os joelhos, buscar a Deus em oração. Todos os cultos, nós temos a caixinha de pedidos de oração, porque a gente sabe que se nós não formos uma igreja de oração, pode fechar as portas. Porque a prioridade é a oração. Entenda bem, né? Tudo é importante. A adoração, porque a gente exalta o nome de Deus, a mensagem, ela edifica o povo de Deus, mas a oração, ela é essencial, ela é fundamental na vida de um cristão e na vida da igreja. Porque nós vemos aqui que era isso que a igreja primitiva praticava. Agora, uma outra questão que nós podemos aprender desse texto, como superar as adversidades, é pedir ousadia para viver em meio aos problemas. Olha o que diz o verso 29.
Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Eu queria ressaltar um detalhe muito importante para nós nesta manhã. O que é? Interessante que eles não pedem para serem libertos do problema, mas eles pedem o quê? Capacitação. E a primeira coisa que a gente faz, né, na oração, que é natural, nós somos assim, né? O que a gente faz? Ah, Deus, me livra desse problema. Tira esse problema da minha vida. É natural, né? Aqui não é uma crítica, mas a gente precisa entender que, de repente, Deus não vai tirar aquele problema, porque Ele quer te capacitar para vencer aquele problema. Seria muito fácil Deus tirar qualquer problema que a gente viva. Qualquer situação, né, como diz a palavra de Deus, que nada é impossível para Deus. Deus, Ele pode fazer o milagre que Ele quiser, mas às vezes aquele problema está lá, não é para Ele tirar da sua vida, mas para Ele fazer você crescer através dele. E a gente precisa ter essa maturidade. Porque às vezes algumas pessoas, por passarem por problemas, estão dizendo assim, ah, Deus se esqueceu de mim. Deus não está comigo, olha, parece que eu fiz algum erro, né? Um pecado deve ter na minha vida, alguém pode dizer, porque ela está passando por um problema. Nem sempre é assim. Um grande exemplo que a gente pode ter nisso é o próprio livro de Jó. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem íntegro, era um homem que se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios a Deus pelos seus próprios filhos, ou seja, olha o temor que esse homem tinha no coração. Porque ele dizia lá no íntimo dele, dizendo, olha, quem sabe os meus filhos pecaram, então eu já estou fazendo aqui, né, pedindo perdão, Deus, por causa deles. Mas a Bíblia diz claramente que ele é íntegro. Se a gente pensar assim, foi injustiça que fizeram com Jó? Não, porque lá no capítulo 42, ele mesmo declara, olha, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, agora eu conheço de contigo andar. Aquelas foram necessárias na vida de Jó, para que ele pudesse crescer mais na presença de Deus, para que ele conhecesse verdadeiramente quem era Deus. E meus irmãos, como eu disse, ninguém gosta de passar por lutas, mas a grande verdade é que talvez algumas lutas que a gente esteja passando, seja para a nossa edificação, para o nosso crescimento, talvez seja para o nosso amadurecimento e até conhecer quem Deus é de fato na nossa vida. Porque foi isso que aconteceu. Foi isso que eles pediram a Deus, ousadia. Não pediram para ser livre do problema. Pode ver aí o texto diz, Senhor, considera as ameaças. Eles poderiam falar assim, olha, Senhor, tira esses homens, esses religiosos, sacerdotes da nossa vida. Mas eles disseram o quê? Considera, Senhor, olha com atenção essa situação. E aí eles dizem, capacita os teus servos. Eu acredito que de repente, se a gente estiver passando por um problema, a melhor oração é esse caminho. Deus, me capacita para enfrentar esse problema. Deus, me dá sabedoria para que eu possa discernir e vencer esse problema. Talvez não seja a hora da gente orar e dizer, Deus, tira isso, acaba com esse problema da minha vida. De repente, Deus está falando assim, olha, está lá, aquela situação está lá ainda, porque você não cresceu o quanto eu quero que você cresça. Aquela situação eu permiti, porque ainda precisa o seu coração ser moldado em alguma área específica. Isso não quer dizer que Deus não tenha poder para resolver os problemas. Mas talvez seja como eles fizeram, né? Orações do tipo, Senhor, me capacita, me dá coragem. Quantas pessoas às vezes estão diante de uma situação e têm medo de enfrentar? Mas a oração dos discípulos aqui, os apóstolos, foram, capacita-nos. E esse capacita-nos a gente pode estender como força que vem de Deus, direção que vem de Deus, coragem que eles precisavam, sabedoria que eles precisavam para enfrentar toda aquela situação.
Uma outra lição que a gente pode aprender desse texto, para a gente superar os problemas da vida, irmãos, é que a gente precisa ter expectativa da ação de Deus. Que Deus pode fazer um milagre. Ele diz aqui no verso 30, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Olha, eu fiquei pensando aqui nesse versículo, e olha o que eles falaram naquela época. Estende a tua mão, curar e realizar sinais e maravilhas. Isso quer dizer, meus irmãos, que sem medo de dizer, nós temos que orar para Deus curar. Nós temos que orar para Deus curar. E aqui a cura, ela pode ser tanto física, né, no sentido que alguém pegou alguma doença, uma enfermidade, quanto a cura espiritual, porque tem pessoas que às vezes passam por tantos problemas na sua vida, que ela está doente emocionalmente, que ela está doente. A propósito, tem muitas pessoas, até da nossa igreja, que tem depressão, e que a gente precisa orar para ela. Claro, ela tem que fazer o acompanhamento médico, os profissionais da área, que ela, de repente, precisa tomar as medicações. Sim, isso é necessário para ajudar no processo. Mas nós também podemos orar, sim, para as pessoas serem curadas. Se é uma enfermidade física, em nome de Jesus que ela seja curada. Se é uma enfermidade emocional, nós temos que orar. Deus cura esta pessoa, porque aqui diz o texto que eles oraram, eles pediram a Deus para Ele curar aquelas pessoas. E realizar sinais e maravilhas. Assim deve ser a minha oração, a sua oração. Deus, faz sinais, faz milagres no meio do teu povo. É assim, meus irmãos. E a gente, graças a Deus, sempre ouve, né, testemunhos. De terça-feira a gente tem mais essa liberdade. E quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a vida do povo quando ora. Não é verdade? Quem vem aí sabe disso. A gente tem mais tempo, né? É um culto mais próximo, assim, a gente pode ter essa liberdade, a gente dá a oportunidade para a pessoa testemunhar, e quantas coisas Deus tem feito no meio do seu povo, irmãos. Então isso para mim quer dizer que nós ainda precisamos continuar orando, buscando, pedindo a Deus que Ele traga a cura, que Ele faça sinais, que Ele faça milagres no meio do seu povo, porque este foi o pedido dos discípulos. No verso 30. A gente não tem que ter medo de pedir para Deus curar. Se vai curar, aí é Ele que é o médico dos médicos. Mas a gente não tem que ter medo de pedir a cura para Deus. Quantas pessoas já fui visitar no hospital e de repente a gente tem que orar para pedir cura por ela. Se ela está lá no hospital, ela está fazendo um tratamento médico. Ela precisa de ajuda de profissionais. Mas nós cremos num Deus que é todo poderoso. A gente não pode simplesmente ir lá, traz um conforto, uma palavra, mas na oração a gente tem que pedir que Deus traga a cura sobre a vida daquela pessoa. E é assim também em qualquer outro lugar. Seja na igreja, se alguém estiver doente na sua casa, ou alguém que você conhece, você tem a liberdade de pedir, de orar, que o Senhor ajude nessa situação, como eles fizeram naquela época, meus irmãos. Eu acredito que tudo que a gente aprende na palavra de Deus, ela nos traz princípios para os dias de hoje. E o princípio aqui, o que é? É a gente ter essa expectativa de que Deus, Ele pode transformar as pessoas, de que Ele pode mudar a situação. Foi isso que eles fizeram, eles tinham essa convicção. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas. Eu penso que nos dias de hoje a gente não pode deixar de clamar a Deus nesse sentido. Por último, que a gente pode aprender desse texto
para a gente superar, né, as nossas lutas, as nossas dificuldades, é que a gente precisa seguir em frente, cheio do Espírito Santo. Os irmãos se lembram que eu falei que tinha duas coisas que são essenciais na vida do cristão. A primeira delas, vocês se lembram? Oração. A segunda coisa é ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos buscar ser cheio do Espírito Santo. Se você perceber, desde quando a gente começou essas meditações no livro de Atos, desde lá do capítulo 1, e a gente vem seguindo dessa forma, existem essas duas ações na vida da igreja primitiva, oração e ser cheio do Espírito Santo. E você vai ver, durante a nossa meditação, nos outros capítulos à frente, que essas duas ações, elas vão continuar presente na vida da igreja primitiva. Oração e ser cheio do Espírito Santo. Oração e ser cheio do Espírito Santo. E é assim, meus irmãos, que a igreja, nos dias atuais, a nossa família Vila Diva, que precisa caminhar desse sentido. Oração, claro, outras coisas, mas aqui nesse texto a gente extrai essa realidade, a oração e também ser cheio do Espírito Santo, porque o verso 31 diz assim, depois de orarem, veja bem, olha, depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Tem três coisas aqui, duas delas que de fato pode acontecer, e uma talvez não. A primeira delas é a oração. Isso a gente já aprendeu que devemos orar. A igreja tem que ser uma igreja de oração, como está aqui. Agora, essa segunda questão, tremer o lugar, foi uma situação que aconteceu naquela época. Não sei se vai acontecer hoje. Não sei se vai acontecer nos próximos dias. Já pensou? Você, nós, a igreja, estar orando e tremer o lugar, meus irmãos? Tremer. Começar a chacoalhar as coisas aqui como se fosse talvez não na intensidade de um terremoto, mas tremeu as paredes ali. Algum chacoalhão deu neles. É o que diz aqui a palavra. Talvez isso não aconteça, mas aqui diz o texto que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, isso é possível acontecer. Esses três detalhes. Orar, a gente sabe que tem que orar. Tremer as paredes, não sei. Mas isso também não é importante. Se vai tremer ou não, não é essa a questão. Mas o que mais importa para nós é que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Que todos nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo mesmo, ele fala em Efésios o quê? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Está lá em Efésios capítulo 5. E essa era uma prática da igreja primitiva. Essas duas ações, orarem e serem cheios do Espírito Santo. Você vai ver no meio de orar e de ser cheio do Espírito Santo, acontecer esses eventos, essas situações. Tremeu a parede. Se eu não me engano, é capítulo 16, que fala que Pedro ele foi liberto de uma outra prisão que ele teve, que as portas das cadeias se abriram. Você vai ver, né, um evento ou outro acontecendo no meio disso. Oração e ser cheio do Espírito Santo. É isso, meus irmãos, que nos ajuda a vencer os problemas da nossa vida. E eu espero que a gente consiga, né, entender a realidade dessas situações que a igreja primitiva também passou. Eles passaram por dificuldades. Na verdade, aqui a gente mencionou, já estou encerrando, dizendo que no capítulo 4, que ali foi a primeira perseguição que teve contra a igreja primitiva. Pedro e João foram presos. Mas mesmo assim, eles não desistiram. Esse texto de hoje prova muito isso. Porque eles poderiam falar, lá no primeiro versículo que nós lemos, 23, Pedro, João, vamos voltar para a nossa casa, porque preso e isso não, a gente passou muita humilhação e a gente não merecia isso. Não, eles continuaram firmes. E aí, né, qual vai ser a nossa decisão nessa manhã?
A gente se render às adversidades da vida, a gente empurrar o problema debaixo do tapete, ou a gente buscar superar esses problemas. Aí estão alguns princípios que podem nos ajudar a vencer os problemas. E a gente vai orar nesse momento pedindo que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus e encerrar o culto desta manhã. Se você puder, fique de pé, aí a gente já encerra o culto, tá bom? Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor por mais esta manhã, de nós estarmos na sua casa, onde nós podemos ofertar, adorar ao Senhor e receber a tua palavra. Por isso, ó Deus, diante de tudo que foi falado, nos ajuda a superar os nossos problemas. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui. O Senhor sabe qual é o problema, a causa que cada um está enfrentando nesse exato momento. E esse texto mostra, Senhor, que a igreja primitiva, eles também tiveram seus problemas. Pedro e João foram presos, mas a primeira coisa que eles fizeram foram buscar a companhia dos irmãos, a comunhão. Que isso possa ser forte nas nossas vidas, Senhor. Que os problemas não nos levem para longe da companhia dos irmãos, muito pelo contrário. Se porventura existir um problema, que nós possamos nos aproximar uns dos outros para nos fortalecer e orar uns pelos outros, como diz a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, diante dos problemas, das lutas, das dificuldades, a se lembrar do Senhor sempre em oração, com ousadia, ó Deus, não fugindo do problema, mas enfrentando, sabendo que o Senhor nos dará o direcionamento que a gente precisa. E eu quero orar nesse sentido, se porventura alguém tem enfrentado uma luta, talvez na sua casa, no trabalho, no comércio, ou qualquer outro lugar, Pai, dá sabedoria, direcionamento, ó Deus, discernimento e ousadia, para que nós possamos superar os problemas que a vida muitas vezes proporciona para cada um de nós. A tua palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Nós precisamos, Pai, crer que o Senhor ainda faz milagres. Nós precisamos crer como a igreja primitiva que orava. Ela mesmo clamou ali: estende as tuas mãos para curar, fazer sinais e maravilhas. Que seja essa nossa convicção de quando nós orarmos com ousadia, crermos que o Senhor fará o milagre que nós precisamos, Pai. Ó Deus, nós possamos nesta manhã, principalmente a despeito de tudo que foi falado, ser cheio do Espírito Santo. Porque nós sabemos, ó Deus, que algumas coisas nem sempre serão resolvidas imediatamente. Mas nós cremos que o Espírito Santo vai nos dar força. Nós cremos que o Espírito Santo vai consolar o nosso coração. Enquanto aquele problema não foi resolvido, nós vamos com certeza, se sermos cheios do Espírito Santo, desfrutar da paz, da alegria que o Senhor pode dar. Talvez alguém até pergunte ao nosso redor: por que você está passando por esse problema e você está em paz, você é uma pessoa alegre? E de repente, Senhor, a nossa resposta seja essa: porque nós somos uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque é Ele que traz a alegria. Os problemas não roubam a nossa alegria. Os problemas não roubam a nossa fé, a nossa certeza de que o Senhor está conosco. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que nenhum pensamento contrário, duvidoso, entre e traga questionamento no nosso coração. Mas que a gente, através do Espírito Santo, tenhamos a convicção, a certeza de que o Senhor está conosco e sim, vai nos ajudar a superar os nossos problemas. Assim como a igreja primitiva venceu, nós também venceremos. Oramos e abençoamos a vida dos nossos irmãos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus
e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz, amém. Deus abençoe, queridos, um ótimo domingo. Vá na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma ótima semana para você também.